Então fala você ligado aqui no canal, eu sou o Eduardo Ferrari e trago notícias importantes do Vasco. Antes eu peço a tua inscrição, aqui embaixo tem um botão vermelho inscrito. Inscreva-se você que ainda não é inscrito aqui no canal, reforça aí a tua inscrição, reforça também o teu like e habilite o sino de notificações para todos os vídeos. Copie o link do vídeo aqui, compartilhe em grupos de Telegram, de WhatsApp, de Facebook e diz para todo mundo que tem vídeo novo aqui no canal. Isso é muito importante aqui para o canal, gente. Tem muita gente que chega aqui, assiste o vídeo, né, e acha que tem que pagar para confirmar a inscrição. Não paga nada não, gente. Esse botão vermelho, inscrito, inscreva-se. Clicou uma vez, está escrito ponto. E deixa o like também. Vamos alcançar outros vascaínos através desse vídeo aqui, beleza? Tem o sino de notificações para todos os vídeos e compartilha também. Compartilha o vídeo também. Deixa essa moral aí pro Ferrari aqui, beleza? Antes de falar do Vasco, eu quero falar do meu amigo palpiteiro do futebol brasileiro, que tem ajudado a galera aqui com palpites importantes do mundo do futebol, né? Vem entregando, ó, a galera que gosta de casas e apostas e tal, ele vem selecionando ali os resultados, ele liberando bilhetes de graça. Eduardo, como é que eu faço para seguir o palpiteiro? É de graça? Entrar para o Telegram? Ele vai liberar bilhetes para mim? Sim. Link fixado no primeiro comentário desse vídeo. É só clicar uma vez, seguir o palpiteiro aqui pelo canal Vasco Connection. Ó, avisa, tô vindo pelo canal Vasco Connection, preciso dos bilhetes. O Ferrari disse que você me passaria os bilhetes de graça. Beleza? Siga o palpiteiro, reforçando, link fixado no primeiro comentário desse vídeo, beleza? Lembrando sempre aqui, gente, jogos para maiores de 18 anos e aposte com responsabilidade, beleza? Olha aqui, vamos falar sobre o Ryan, vamos falar sobre o Lamáquia. Será que o Lamáquia hoje vai assistir o jogo do Vasco em São Januário? Ou pessoas ligadas ao Marcos Lamáquia? Já já vamos falar sobre isso. Fica atento aí, ligado no vídeo, hein? Não pule sequer uma parte desse vídeo aqui, que hoje está realmente imperdível. Bom, o Vasco enfrenta hoje a equipe do Nova Iguaçu às 8 horas da noite em São Januário pela segunda rodada do Campeonato Carioca. O Vasco venceu o primeiro jogo por 4-2 e muito bem, o Vasco brigando ali na parte de cima da tabela do Campeonato Carioca. Deixa eu abrir a tabela aqui do campeonato, só para entregar uma atualização, desculpa, para vocês, tá, gente? Ontem o Flamengo tomou uma lambada, né? O Flamengo tá com um time alternativo, tomou uma lambada do Volta Redonda. E, ó, o líder é o Volta Redonda, com 2 jogos, tá? O Vasco é o segundo colocado do Grupo A, tá? Com 3 pontos, porém o Vasco tem um jogo só. Enfrenta a equipe do Nova Iguaçu hoje, que é líder, tá? Do Grupo B. Grupo do Botafogo, do Flamengo, tá? O Flamengo que é o vice-lanterno do Grupo B nesse momento. Lembrando aqui que depois desse jogo de hoje, o Vasco vai enfrentar a equipe do Flamengo no Maracanã, tá? Hoje, Nova Iguaçu, só para atualizar vocês aqui. E na quarta-feira, dia 21 agora, Flamengo e Vasco, 9h30 da noite, com transmissão aqui do canal. Eduardo, vai transmitir o jogo? Posso acompanhar com você? Vem para cá, é de graça. Mesmo que seja uma narração, acompanha aqui, gente. Confirma a inscrição. É importante, de vascaíno para vascaíno. Eduardo, mas estou assistindo o jogo. Acompanha aqui, é maneiro. E assim, eu recebo o apoio de vocês também. Eu recebo o apoio e o carinho de vocês também. É coisa de vascaíno, essa energia positiva de vascaíno para vascaíno. Beleza? Então deixa o like aí, você que concorda com isso. Deixa o like aí, você que gosta das transmissões aqui do canal Vasco Connection, beleza? Então, tá aí, o Vasco enfrenta hoje a equipe do Nova Iguaçu e na próxima quarta-feira a equipe do Flamengo. Primeiro clássico do Vasco contra, enfim, na minha opinião, gente, é o nosso maior rival, mas na minha opinião, hoje o Flamengo é a principal equipe do futebol brasileiro. É clássico, clássico não se joga, clássico se ganha. Vou falar do jogo de hoje, mas já pensando no jogo contra o Flamengo. É assim a vida do vascaíno. Jogo contra eles é vencer e ponto. É entrar em campo com sangue nos olhos, vencer o jogo, quebrar jejum e acabar com essa história. O Vasco hoje tem um time bom, um time que faz frente com qualquer equipe do Brasil. Faço questão de falar sobre isso aqui. E contra eles não tem essa não. O time alternativo dele já não funciona. 2 jogos no Campeonato Carioca, 2 derrotas. Bangu e ontem Volta Redonda. Ontem 3-0 Volta Redonda. Ou seja, se eles vierem com o time principal contra o Vasco, na minha opinião, vem um time ainda assim, sem a questão física, né, sem o entrosamento, primeiro jogo oficial na temporada.
Se eles colocarem um time alternativo contra o Vasco, vão tomar uma paulada, porque o Vasco vai com o time titular contra eles. Hoje, time alternativo, já vou falar sobre isso. Mas contra o Flamengo, time principal. Time principal. Então, dito isso, tá? E deixa seu comentário aqui sobre isso também. Eu não gosto desse lance de poupar jogadores, não. O Vasco foi muito bem no jogo passado contra o Macaé, goleou 4-2, poderia ter feito mais gols, um a menos ainda, com a expulsão ali do jogador do Vasco, esqueci, deu branco aqui agora, tá? Lucas Piton foi expulso e acabou, prejudicando o Vasco, enfim. E aí hoje o Vasco deve ir com uma equipe alternativa, tá? O Vasco treinou com uma equipe alternativa, entre eles o Alan Saldívar, que treinou entre os titulares, né? Para esse jogo dessa noite contra a equipe do Nova Iguaçu, né? O Uruguai fez dupla de zaga com o Lucas Freitas. Outra informação importante, David também treinou entre os titulares e deve fazer seu último jogo pelo Vasco, tá? Já que o David está praticamente negociado com o Vitória. Olha só uma informação sobre o David, tá? O David vai sair de graça do Vasco. Foi uma contratação irresponsável por conta de valores, tá, David? Nada contra a pessoa, David. Da 777 no passado recente do Vasco. O Pedrinho pagou essa conta, tá tudo certo, tudo em dia. O David sai, entre aspas, de graças, porque o Vasco vai manter 50% dos direitos do David. Ou seja, se o Vitória quiser vendê-lo, se quiser, enfim, o Vasco tem 50% dos direitos econômicos do David, beleza? Só pra galera não, vou criticar, não, criticar por criticar não. Até porque já tivemos a saída do Verratti, recebeu 1,5 milhão de luvas lá no Cerro Porteño. Só para vocês entenderem o nível da parada. Não é questão de gratidão, é questão de dinheiro, gente. O mundo do futebol é assim que funciona. Sei que muita gente aqui acaba criando carinho, eu também, com jogadores, mas o X da questão é dinheiro demais. Principalmente jogadores que não fizeram carreiras gigantes. Um exemplo, Coutinho. Teve uma carreira gigante. Coutinho não precisa mais jogar futebol. É milionário. Pode abrir mão de certas coisas para jogar, vestir a camisa do Vasco. Eu vi alguns comentários aqui recentes, eu preferi nem responder. Porque o que o Coutinho faz em campo, ele por si só, ele já responde. No jogo contra o Macaé, o gol que ele fez foi um gol normal? Foi um gol normal? Não foi. Foi gol de craque, de gênio. 2 passes para o Ryan, marcar 2 gols. Gênio. É jogador de Copa do Mundo. É jogador de seleção e tem que continuar no Vasco. Brilhando com a camisa do Vasco. Dificilmente você vai encontrar um Felipe Coutinho craque no mundo do futebol. Com 32 anos só. Então, gente, antes de qualquer comentário, vamos pensar um pouquinho. Você não fala do Coutinho? Pô, gente, eu não vou comparar nunca Coutinho com o Verratti. Desculpa, com todo respeito ao Verratti. Mas jamais eu vou fazer uma comparação entre Coutinho e Verratti, porque o Coutinho é muito acima. Tá? Com todo respeito ao Verratti, repetindo aqui. Gente, vamos lá. Então, assim, o Vasco vai com um time alternativo hoje para o jogo contra a equipe do Nova Iguaçu. O JP também participou, o JP que voltou de empréstimo contra a equipe que estava emprestado junto ao Avaí e voltou de empréstimo, tá? Participou da atividade como um meia armador, né? Função que quem faz é justamente o Coutinho, né? Então ele deve jogar como aquele camisa 10 ali no meio campo. Provável Vasco para o jogo dessa noite. Léo Jardim no gol, Puma Rodrigues na lateral esquerda, Alan na lateral direita, Alan Saldívar na zaga junto com Lucas Freitas e Vitor Luiz na lateral esquerda. Meio campo com Hugo Moura, Tietê e JP. No ataque, David, GB e Rojas. Outro que vai fazer a sua estreia no jogo dessa noite contra a equipe do Nova Iguaçu. Repetindo aqui, 8 horas da noite, 2 horas antes do jogo, pré-jogo aqui no canal Vasco Connection, jogo e pós-jogo, beleza, gente? Antes de pular para o próximo assunto, eu quero falar o último e principal assunto aqui. Vamos falar da reunião do Ryan com o Vasco e vamos falar também do La Máquia, tá, em São Januário. Fica atento aí no vídeo. Eu quero falar da campanha aqui no canal, gente. Presta atenção. Tá rolando uma campanha sensacional aqui no canal. Vamos sortear camisas oficiais do Vasco, tá? Dentro do grupo do canal aqui. Eduardo, como é que eu faço para participar dessa campanha? Aqui, na tela tá passando um Pix para vocês, gente. Presta atenção, o Pix do canal é e-mail, tá? Temos poucos ainda dentro do grupo, tá? Mas é um grupo selecionado, tá? É um grupo que a galera interage bastante. O nome do grupo é Dinamite, do canal Vasco Connection, tá?
Então, o Pix do canal é e-mail, é eduvasco199798@gmail.com, beleza? E aí, temos alguns números e esse número custa R$ 25, tá? E você vai estar escolhendo, assim que você fizer o Pix, você vai estar enviando o comprovante para o DDD 21 e o telefone é 999-81-1630. Enviando esse comprovante, você vai falar, Eduardo, me coloca no grupo aí. Vou estar te colocando aqui no grupo e você vai estar escolhendo o seu número, interagindo com a galera, falando de Vasco e tal. É um grupo muito respeitoso, vocês vão gostar bastante, beleza? Então, é uma campanha importante de camisas, brindes, vai tudo para casa do vencedor, né? Do grupo aqui, do ganhador. Beleza? Então, você que gosta do canal Vasco Connection e gosta aqui do canal do Ferrari, nesse recomeço, uma campanha super importante aqui para o canal, tá, gente? Através desse Pix que está passando na tela para vocês. Vamos lá, assuntos importantes sobre o Vasco. Teve uma reunião ontem, quem trouxe foi meu amigo Adílio Abelar, do canal Aqui Se Fala de Vasco, que o Ryan treinou normalmente, tá, no sábado, ontem, e teve uma reunião com a diretoria do Vasco. Olha, gente, deixa eu falar com vocês uma coisa aqui. Claro que eu, Eduardo, falar, você, o Pedrinho, acho que tem uma voz mais ativa, né, para conversar com o jogador, porque jogou bola. É muito dinheiro. Estou falando aqui de 218 milhões de reais, gente. É dinheiro demais. É dinheiro para recomeçar qualquer situação de vida, de clube e tudo mais. É dinheiro demais mesmo. Então, mas o problema está no clube. Eu acho que se fosse o Real Madrid, ou até mesmo o Barcelona, tudo certo para a carreira do Ryan. Mas aí ele vai para um clube pequeno da Inglaterra. Fica sumido por lá, até se destacar, porque o futebol inglês é um futebol mais pegado, né? Então, você, de repente, espera um pouco a janela do meio do ano, porque vai, Ryan, eu estou afirmando para você aqui, vai aparecer proposta melhor para você, para o Vasco e para você. Então, o Valquimar também teria um papel fundamental nessa questão, porque jogou bola, jogou no Vasco, foi zagueiro do Vasco e é pai do Ryan. Então, na minha opinião, até o pai dele, numa reunião ali, vamos segurar um pouco mais, junto com o Fernando Diniz. O menino vai se destacar, tem Campeonato Brasileiro agora. Tá jogando muita bola. Tá jogando muito, Ryan. Vou repetir aqui, é o principal atacante do futebol brasileiro em ano de Copa do Mundo. Esse menino deveria disputar essa Copa. O melhor atacante do Brasil tem que disputar a Copa do Mundo. E até isso entraria nesse bolo. Nessa conversa. O Ryan que jogou em todas as seleções de base. Gente, isso é muito importante. Foi convocado para todas as seleções, sub-17, sub-20. Disputou Copa do Mundo sub-20 e tudo mais. Então, assim, não sei a sua opinião, mas a minha opinião nesse momento é seguro. Assim, claro que não depende só do Vasco, tá? Tem muita gente achando aqui que depende só do Vasco. Não é, gente. Empresários do Ryan, a vontade do jogador, família do jogador, é muita coisa envolvida, além dos valores. Valores surreais. Né? Valores de, eu estou falando aqui, vou repetir, 218 milhões de reais. É muito dinheiro, pô. Né? Então, uma das vendas históricas do futebol brasileiro. Né? Então, mais uma do Vasco. Né? Então, deixa aqui embaixo seu comentário. Ryan, fica. A torcida vai gritar. Ryan, fica. Certo? Então, essa é a questão envolvendo o Ryan. Até porque, já que trocando o assunto, fica atento aí, olha só. Lamáquia, Marcos Lamáquia, em São Januário, eu recebi uma informação ontem que pessoas, tá, do grupo Lamáquia, que trabalham junto com Marcos Lamáquia, estarão em São Januário essa noite para o jogo do Vasco contra a equipe do Nova Iguaçu. Estão acompanhando o Vasco de perto, estão observando o Vasco de perto, tá? Os NDAs estão assinados, Pedrinho confirmou a situação da negociação envolvendo Vasco e Marcos Lamáquia, né? Sobre a venda da SAF do Vasco para a empresa Marcos Lamáquia, e isso deve acontecer, gente. A possibilidade de não acontecer é praticamente zero. Ah, mas o Marinakis, mas o grupo italiano. Mentira.
Ninguém vai comprar nada. Até assinaram os NDAs, mas ninguém vai comprar nada. O Vasco está muito avançado com o Marcos Lamáquia e as coisas vão acontecer, aliás, estão acontecendo, e a qualquer momento o memorando, tá, deve ser assinado, tá? O memorando de entendimento, tá, sobre a assinatura. Que assine logo, que resolva logo essa questão, pelo amor de Santo Cristo. Tá? O Vasco está subindo de patamar, seria aquela cereja do bolo essa venda. Tá certo? Então deixa o like aí. Vamos deixar aqui embaixo nos comentários. É importante para chegar, para o vídeo chegar para os caras, gente. É importante. Deixa o like, se inscreve, compartilha, manda, ó. O Vasco é absurdo. Olha o que a Nike fez. A Nike ficou doida, enlouquecida com o Vasco. Pô, a maior marca de materiais esportivos do planeta Terra em todos os sentidos. Né? Então, tá aí. Marcos Lamáquia hoje, ou pessoas ligadas ao Marcos Lamáquia em São Januário, acompanhando o jogo do Vasco essa noite contra a equipe do Nova Iguaçu. Tá? E para fechar aqui as informações, eu quero falar do novo patrocinador master do Vasco. Eduardo, que patrocinador seria esse? O Vasco está negociando isso mesmo? Tá, tem negociado. E a empresa Bet, né, Energia Bet, está muito à frente dos outros. Beleza? Então, assim, o Vasco quer 70 milhões de reais mais 30 milhões em metas alcançadas. Tá? E a Energia Bet já teria aceitado as condições do Vasco. Tá? Entendendo a grandeza, os projetos do clube, tá? O planejamento do clube. O Vasco hoje já com um patamar totalmente diferente. Então, as reuniões têm sido muito produtivas. Tá? Reuniões praticamente diárias envolvendo o patrocinador master na camisa do Vasco, e vamos aguardar a cena dos próximos capítulos. Repetindo, o Vasco quer 70 milhões de reais por ano, mais metas alcançadas, chegando a 100 milhões de reais por ano. Um dos maiores patrocínios do futebol brasileiro, e o Vasco merece. E o Vasco merece. Pensamento grande, é o que o Pedrinho tem feito com o Vasco. Pensamento grande. Bota a Nike na camisa pagando 42 milhões de reais. Vamos vender a SAF. Vamos vender o Ryan, vamos segurar. Não é vender a preço de banana, não. É o que o Pedrinho tem feito. E poucos têm enxergado isso aqui, hein? Então o Pedrinho merece, sim, na minha opinião, o nosso respeito e o nosso carinho, o nosso apoio. Pelo menos essa é a minha opinião. Tem pessoas que vêm criticar o Ferrari aqui porque eu apoio o Pedrinho. Eu não tô apoiando político, não, pô. Pedrinho é meu ídolo de infância. Pedrinho jogou no Vasco. Pedrinho nunca roubou o Vasco, não. Tô apoiando político, não, pô. Eu tô apoiando um cara que transformou o mundo do Vasco. Que não coloca o torcedor vascaíno no mundo ilusório. Um cara que sabe o que está fazendo na frente do Vasco. Então, alguns comentários aqui realmente me deixam revoltados. Incrédulo. É inacreditável alguns comentários aqui. Fico incrédulo. Mas é de cada um. Cada um dá o que tem. Cada um oferece o que tem. Não é assim o ditado? Eu, Pedrinho, apoio total do canal Vasco Connection. O que você está fazendo realmente à frente do Vasco é histórico. 99,9% da torcida está junto com você. Não é uma meia dúzia que vai atrapalhar a crescente do Vasco, não. Esse ano é ano de título, de grandes contratações e tudo mais. Tá certo? Então é isso, gente. Daqui a pouco, transmissão ao vivo no canal. Jogo às 8 horas da noite. Esse pré-jogo incrível de 2 horas falando de Vasco, e o pós-jogo aqui no canal Vasco Connection, beleza? Então é isso. Eu sou Eduardo Ferrari. Daqui a pouco eu volto com essas e outras informações. Um beijo no coração de todos vocês e saudações vascaínas.